A Bíblia nos diz em João, capítulo 8, verso 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma das promessas mais bonitas e profundas de toda a Escritura. Você não concorda? Uma promessa de liberdade. Liberdade do medo, da dúvida, do engano, através do conhecimento da verdade. Mas essa promessa, tão cheia de esperança, nos confronta com a pergunta mais importante da nossa jornada espiritual: como nós podemos saber com certeza que o caminho que estamos seguindo, que a igreja da qual fazemos parte, é realmente a verdade? Seja muito bem-vindo ao Último Chamado, um projeto do Ministério O Caminho. É com essa pergunta sincera em nossos corações que nós começamos cada um de nossos estudos. Nosso único compromisso aqui é com a Palavra de Deus. Nosso objetivo é abrir as Escrituras e usá-las como uma bússola, como a nossa única luz, para examinar as crenças e as doutrinas que moldam a fé de milhões de pessoas. E hoje, nós iniciamos uma jornada séria, respeitosa, mas absolutamente necessária pela história e pelos ensinos da maior e mais antiga instituição cristã do mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, para entender o que a Igreja Católica ensina hoje, não basta apenas abrir um livro de doutrinas. Nós precisamos primeiro entender de onde ela veio. Precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Tente imaginar a Igreja do primeiro século. Não era um império religioso, não havia palácios, nem tronos, nem poder político. Era uma comunidade de crentes, muitas vezes se escondendo em porões e catacumbas, cuja única riqueza era a fé que tinham em Jesus Cristo. A força deles não estava em uma organização, mas em uma mensagem. A autoridade deles não vinha de um homem, mas da palavra que tinham recebido dos apóstolos. Essa era a Igreja Apostólica, simples, perseguida e poderosa em sua simplicidade. Então, a pergunta é: o que aconteceu? Como essa comunidade de fé se transformou na instituição global que conhecemos? A grande e talvez trágica virada da história aconteceu no século IV. O Império Romano, que por quase 300 anos tentou afolgar o cristianismo em seu próprio sangue, mudou de estratégia. O imperador Constantino declarou liberdade para os cristãos e, em pouco tempo, a fé que era sussurrada nos porões passou a ser proclamada nos palácios. O que parecia uma bênção, na verdade, foi uma armadilha sutil. Porque quando o mundo abre os braços para a igreja, ele muitas vezes a abraça para sufocá-la em seus costumes. E foi isso que aconteceu. Para facilitar a conversão das massas pagãs, muitas práticas do paganismo receberam uma roupagem cristã. Festivais em honra ao Deus Sol foram transformados em festas cristãs. Estátuas de deusas pagãs com seus filhos nos braços foram simplesmente renomeadas como sendo da Virgem Maria,
com o menino Jesus. A estrutura de poder do Império Romano, com seu imperador como Pontifex Maximus, foi lentamente espelhada na figura do bispo de Roma, que passou a reivindicar uma autoridade que nenhum apóstolo jamais sonhou ter. A Igreja, que nasceu para ser a noiva de Cristo, começou a se casar com o poder do mundo. E essa união mudou tudo. E é exatamente ao entender essa jornada histórica, essa fusão entre a fé pura do Evangelho e a estrutura de poder do mundo, que a gente consegue finalmente decifrar a raiz, a causa fundamental de todas as outras questões que vamos analisar hoje. E essa raiz toda se resume a uma única pergunta, a mais importante de todas: onde nós, como cristãos, encontramos a verdade final? Qual é a nossa autoridade suprema? Se você fizer essa pergunta à Igreja Católica, a resposta será o que eles chamam de o tripé da fé. Imagine um banquinho de 3 pernas. Uma perna é a Sagrada Escritura, a Bíblia. A outra perna é a Sagrada Tradição, que seriam os ensinamentos que, segundo a Igreja, foram passados de forma oral pelos apóstolos e preservados ao longo dos séculos. A terceira perna é o magistério, que é a autoridade de ensino oficial do Papa e dos bispos, que se consideram os únicos que podem interpretar a Bíblia e a tradição de forma correta. A doutrina é muito clara. A tradição da Igreja deve ser recebida com a mesma reverência que a própria Bíblia. Agora, vamos fazer uma pausa aqui porque este ponto é crucial. À primeira vista, pode até parecer uma base sólida, não é mesmo? Mas a pergunta que nós precisamos fazer com a Bíblia aberta é: o que a própria Palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia, em algum lugar, aponta para uma outra fonte de autoridade que seja igual a ela? A resposta, meu amigo e minha amiga, é um retumbante não. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu jovem discípulo Timóteo, estabelece qual é o padrão de Deus. Em sua segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele nos dá a definição de autoridade. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E para quê? Ele continua: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu quero que você preste atenção nessa palavra: perfeitamente. Se a Bíblia por si só pode nos instruir perfeitamente, isso significa que ela é completa, ela é suficiente. Ela não precisa de um complemento, não precisa de uma tradição para preencher supostas lacunas. O nosso maior exemplo, Jesus Cristo, viveu esse princípio. Quando foi brutalmente tentado por Satanás no deserto, qual foi a sua defesa? Ele não disse: está na tradição dos anciãos. Ele se firmou a cada ataque na rocha da palavra, declarando: está escrito. Jesus, na verdade, fez uma das suas mais duras advertências justamente contra essa prática de colocar a tradição humana no mesmo nível da palavra de Deus. Confrontando os líderes religiosos de sua época, ele disse em Marcos capítulo 7, jeitosamente invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E é aqui que a teoria se torna chocantemente prática. Porque quando uma instituição se dá o direito de dizer que a sua tradição tem o mesmo peso da Bíblia, ela também se dá o direito de mudar os mandamentos que estão na Bíblia. E qual é o exemplo mais claro, a prova mais inegável e histórica dessa tradição se colocando acima da Escritura? É a mudança do dia de guarda. Pense comigo, no coração da lei de Deus,
os 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio Deus, está o 4º mandamento. Êxodo, capítulo 20, é claro: lembra-te do dia do sábado para o santificar, o 7º dia da semana, um memorial eterno da criação. Agora, eu te faço uma pergunta direta. Em que lugar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra um único verso que autorize a mudança desse mandamento do 7º dia, o sábado, para o 1º dia, o domingo? A resposta honesta é: em lugar nenhum. E o mais impressionante é que a Igreja Católica nem tenta fingir que essa mudança está na Bíblia. Ela admite abertamente, e até com orgulho, que foi ela quem fez a mudança e apresenta isso como um sinal, uma marca da sua autoridade eclesiástica. Ouça o que diz um de seus documentos, o Catecismo do Converso. A pergunta é feita: por que observamos o domingo em vez do sábado? A resposta oficial: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles não apontam para a Bíblia, eles apontam para si mesmos. O profeta Daniel, no capítulo 7, previu o surgimento de um poder religioso e político que cuidaria em mudar os tempos e a lei. A história, meu amigo, fala por si só. Você percebe o padrão que começa a se formar? Uma vez que uma instituição se dá a autoridade de colocar sua tradição no mesmo nível da Bíblia, ela pode, com o tempo, construir um castelo inteiro de doutrinas sobre esse fundamento. E é exatamente isso que a história nos mostra. Vamos analisar um outro ensinamento muito conhecido, um que toca em uma das perguntas mais profundas do ser humano. O que acontece depois que morremos? A Igreja Católica ensina a doutrina do purgatório. A ideia é que, se uma pessoa morre na amizade de Deus, mas ainda não está perfeitamente pura, ela vai para um lugar ou estado de purificação, um fogo para apagar pela pena temporal de seus pecados antes de poder entrar no céu. E milhões de pessoas sinceras rezam por seus entes queridos, acreditando que eles estão nesse lugar. Mas, novamente, nós precisamos fazer a pergunta mais importante de todas: onde está o purgatório na Bíblia? Nós podemos procurar de capa a capa e não vamos encontrar uma única palavra sobre isso. Pelo contrário, o que a Bíblia ensina sobre a morte é radicalmente diferente e, honestamente, muito mais consolador. O que as Escrituras dizem é que a morte é um sono, um estado de total inconsciência. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, escreveu: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O salmista confirma no Salmo 146: sai-lhe o espírito e ele torna para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O próprio Jesus, ao saber da morte de seu amigo Lázaro, disse aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. A morte, para a Bíblia, é um descanso, uma pausa, um sono silencioso até o glorioso dia da ressurreição. Mas o problema do purgatório vai além de não estar na Bíblia. Pense bem, a doutrina lança uma sombra terrível sobre a perfeição do sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia nos garante em 1 João capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se o sacrifício de Jesus foi completo, se foi suficiente para nos purificar de todo o pecado, por que nós precisaríamos de um fogo extra para terminar o trabalho? A doutrina do purgatório, na prática, diz que o sacrifício de Cristo não foi o bastante. E isso é muito sério. E esse padrão continua em outra área fundamental: a nossa conexão com Deus. Como nós nos aproximamos dele?
A Bíblia nos dá a resposta mais direta, mais simples e mais libertadora que existe. Em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só. A palavra é enfática. Não há uma comissão de mediadores. Não há uma lista de espera. É um acesso direto, garantido pelo sacrifício do nosso Salvador. No entanto, o sistema católico construiu um complexo sistema de mediação. Ensina-se ao fiel a orar a Maria, a pedir a intercessão dos santos que já morreram e a confessar seus pecados a um sacerdote para receber o perdão de Deus. Cada uma dessas práticas, embora talvez feitas com a mais pura sinceridade, acaba criando uma barreira, um intermediário entre o crente e seu Salvador. O livro de Hebreus nos diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote e por isso nós podemos nos chegar com confiança ao trono da graça. A boa notícia do Evangelho é que você não precisa de nenhum outro intercessor. Você tem um convite aberto para falar diretamente com Jesus. Então, vamos juntar as peças. O que nós vimos até aqui? Vimos um sistema de autoridade que coloca a tradição humana no mesmo nível da palavra de Deus. Vimos um mandamento explícito da lei de Deus, o sábado, ser abertamente substituído por um dia de guarda instituído por homens. Vimos uma doutrina sobre a morte, o purgatório, ser criada sem nenhum fundamento bíblico e em contradição direta com o que a Bíblia ensina sobre o sono da alma. E vimos o papel único e suficiente de Jesus como nosso mediador ser diluído em um sistema de múltiplos intercessores. O que tudo isso significa, então? Seriam apenas erros teológicos? Detalhes de doutrina para serem debatidos em seminários? Não. A Bíblia nos mostra que isso é muito mais sério. A Bíblia tem um nome para esse tipo de sistema religioso, um nome que ecoa através das profecias. Esse nome é Babilônia. Quando ouvimos Babilônia, talvez pensemos no Antigo Império, mas na profecia bíblica, Babilônia é um símbolo. Pense na sua origem, a Torre de Babel, em Gênesis. Foi lá que Deus confundiu as línguas porque a humanidade, em sua arrogância, tentou construir um caminho para o céu, por seus próprios méritos. Babel significa confusão. E desde então, Babilônia se tornou o símbolo perfeito para a confusão religiosa, um sistema que mistura a verdade pura da palavra de Deus com o erro das tradições humanas, que mistura a adoração ao Criador com práticas pagãs. É um sistema que parece cristão por fora, mas que em seu coração substituiu a autoridade de Cristo pela autoridade de uma instituição. E é aqui que a mensagem se torna profundamente pessoal, porque Deus tem filhos e filhas sinceros, pessoas que o amam de todo o coração dentro desses sistemas de confusão. E é por um profundo amor por cada uma dessas pessoas que ele faz um último, urgente e amoroso apelo no livro de Apocalipse. Por favor, ouça com atenção o que a voz do céu declara em Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Perceba a ternura nesse chamado. Ele não diz, saiam daí, pagãos, ou saiam daí, condenados. Ele diz, sai dela, povo meu. Deus reconhece o seu coração. Ele vê a sua sinceridade, mas ele também vê que o sistema em que você está o desonra com doutrinas que não vieram dele. E o que esse chamado realmente significa? Não é um chamado para ficar perdido, pro vazio. Não, pelo contrário, é um convite para um relacionamento mais íntimo, mais direto, mais puro com Jesus Cristo. O último chamado do Evangelho
é para que você pegue a sua Bíblia e comece a sua jornada com Deus. Peça a Ele em oração que o Espírito Santo seja o seu professor. Confie que Ele irá te guiar. Chega um momento em que precisamos parar de olhar para as placas das igrejas, para os líderes religiosos, para os gurus, não importa o quão sinceros eles pareçam. Nós precisamos erguer nossos olhos acima de tudo isso e olhar unicamente para Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Nenhuma instituição, nenhuma tradição, nenhum homem pode tomar o lugar que pertence somente a Ele. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela verdade. Este foi O Último Chamado, um projeto do Ministério O Caminho. Teremos outros episódios, analisando outras denominações, sempre com a Bíblia como nosso guia. E se esta mensagem tocou seu coração, se fez você pensar, ou se você tem um amigo, um parente, alguém que você ama e que está na Igreja Católica, por favor, compartilhe este episódio. Você não sabe como Deus pode usá-lo para abrir os olhos e libertar alguém através da sua verdade. Que a palavra de Deus ilumine o seu caminho.